Olá, você é muito bem-vindo. Você está na Novo Tempo, o canal da Esperança, e este é o programa Mensagem por Elas. Hoje nós vamos tratar de um tema muito comum a esse mundo moderno que nós vivemos: alívio para a alma. Será que você também se identifica com essa busca? Será que você também sente no seu coração o desejo por mais descanso, por encontrar um alívio, mais do que um alívio físico, um alívio existencial? É sobre esse tema que nós vamos falar daqui a pouquinho. Depois do intervalo a gente se fala. Deus quer trazer paz à sua alma em meio às tormentas da vida. Eu sei que são muitas. Eu sei que às vezes as ondas parecem que vão tomar conta de nós, mas Ele pode acalmar as tempestades da vida. E na tranquilidade da natureza, nós somos convidados a também nos aquietar diante de Deus, permitindo que Ele fale conosco e fortaleça a nossa comunhão com Ele através da oração. A natureza nos ensina grandes lições acerca do cuidado de Deus. Mas também, sabe qual lição? Você já percebeu isso também em contato com a natureza? A lição da paciência. No Salmo 40, verso 1, você sabe de cor: esperei confiantemente pelo Senhor. E o que aconteceu? E Ele se inclinou para mim. Você sabia que para nos permanecermos firmes diante dos embates da vida, nós precisamos de fundamentos? É isso mesmo. E você, eventualmente, independente da fase que esteja passando na vida, você já experimentou situações onde se questionou: de onde nós vimos? De onde eu venho? Para onde eu estou indo? Qual a razão, qual o sentido da vida? Eu quero dizer para você que a Novo Tempo tem um presente especial para você hoje. É a revista Esperança, a Procura da Verdade. Uma revista que vai te apresentar aquele que é o único que pode responder as verdadeiras questões, as questões mais difíceis da vida, e aquele que pode também preencher o vazio da alma. Peça agora mesmo a sua revista através desse número de WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela: 12 98244 4449. Mande a sua mensagem para a gente e peça: olha, eu quero receber aquela revista que fala sobre os fundamentos. E você vai receber sem custo algum. Enviaremos esse material que irá abençoar você, a sua família, e que vai também te ajudar a abençoar os outros. Muito bem, vamos tratar então sobre alívio para a alma. Que coisa, que desejo é esse? Que coisa mais procurada nos nossos tempos, que é a questão de termos um alívio. Porque você sabe, nós vivemos em tempos atribulados, muitas vozes, muitos sons, muito movimento, muitos compromissos, muitas tarefas para serem cumpridas, muita informação ao mesmo tempo. E quantas vezes, às vezes até mais de uma vez por dia, a gente deseja assim lá no fundo: ai, como eu gostaria de um pouco mais de descanso, como eu gostaria de encontrar alívio para a alma. Será que Deus se preocupa com esse nosso anseio? Será que Ele nos oferece alguma alternativa para isso? Sim. Com certeza, Deus está atento a todos os nossos anseios e Ele é capaz de preencher todo vazio que nós temos e é capaz de suprir todos os desejos da nossa alma. Sabe de uma coisa? Eu tenho para dizer para você hoje que pelo menos Deus é ilimitado, as formas que Ele usa para nos preencher são incontáveis, mas pelo menos hoje nós vamos conversar sobre dois temas importantes. Em primeiro lugar, a natureza. E, em segundo lugar, a oração. Sabe que elas estão conectadas porque a natureza é uma expressão majestosa da criação de Deus que nos inspira e nos convida à oração. Então, quando você se depara com a natureza, você não pode ir à natureza como um fim em si mesma. Não, a gente vai até a natureza para que ela nos convide
para uma conexão maior com Deus e assim encontrarmos alívio para a nossa alma. No livro de Mateus, no capítulo 14, no verso 23, vou te convidar a orar comigo, a ler comigo esse momento especial de oração que Jesus teve. Olha que coisa incrível. Mateus 14, verso 23. E nós lemos assim. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Olha quanta riqueza nós encontramos de informação aqui nesse único verso. A gente vê aqui que Jesus, ao final do dia, ele não procurou um lugar movimentado, ele não procurou muitas luzes, ele não procurou muito som. Ele procurou um lugar quieto, calmo. Que lugar era esse? Um lugar em meio à natureza. Ele foi para um monte e ali ele estava só. Veja a importância também da solitude ao buscarmos o alívio para a alma. Mas como Jesus subiu ao monte, eu fico pensando, Jesus subiu ao monte, lógico, existe tanta coisa que a gente poderia falar aqui em torno do significado de subir a um monte. Mas o foco que eu quero trazer para você aqui hoje é porque nós vamos começar falando sobre essa importância de estar em conexão com a natureza, para que ela nos leve à oração e à conexão com Deus para recebermos alívio. É que quando nós subimos ao monte, sabe que fica mais fácil olhar para o alto. E agora eu convido você a refletir comigo sobre alguns versículos que falam sobre os céus, a linguagem dos céus. E esse verso que eu vou falar aqui para você, você deve saber de cor também. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, olha, quando olho para os céus, o salmista diz, uma pergunta vem no coração dele, que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Veja, que coisa linda, quando nós olhamos, quando nós estamos em contato com a natureza, em primeiro lugar, a natureza nos coloca no nosso lugarzinho. Porque às vezes a gente tenta carregar o mundo todo sobre os ombros, mas a verdade é que a natureza nos mostra o seguinte, existe um Deus criador, existe um Deus mantenedor, existe um Deus sustentador de todas as coisas, é Ele que cuida da sua vida. Então, coloque-se no seu lugar. E eu vou te convidar para abrir comigo o Salmo 23, eu sei que você sabe de cor esse salmo, mas quanta riqueza a gente pode tirar nesse salmo, principalmente nesse tema que nós estamos falando aqui hoje, que é o de buscar alívio para a alma. E nós vamos começar no verso 2. Eu sei que você já sabe o verso 1 de cor, mas nós vamos começar no verso 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Puxa, olha que coisa linda. O pastor das ovelhas, aqui simbolizado por Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, ele pega as suas ovelhas e sabe o que ele faz com as ovelhas? Ele leva essas ovelhas para águas tranquilas. E eu aproveito esse momento para te convidar a tirar um tempo especial e buscar um lugar de águas tranquilas para ouvir a voz do seu pastor. O contato com a natureza, seja admirando a grandeza dos céus, seja admirando as águas tranquilas, isso nos convida. Não é a natureza por si só, não são as águas tranquilas que vão trazer alívio para a sua alma, é o pastor das ovelhas. Ele refrigera a nossa alma. Ele vai trazer alívio para você. E um outro tema muito interessante quando nós falamos sobre o contato com a natureza e a busca, uma busca intencional pelas lições que a natureza nos apresenta sobre a grandeza de Deus, sobre o caráter de Deus, sobre o amor de Deus para conosco, sobre a sua vigilância constante. Sabe o que eu gosto de pensar e de refletir? Sobre as aves do céu. Isso está na Bíblia também. Inclusive, quem nos convida a esse momento é o próprio Jesus, porque ele disse um dia, observem as aves dos céus.
Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Sabe que quando nós desejamos muito fortemente o alívio para a alma, eventualmente é porque a gente está muito sobrecarregado, porque a gente está muito ansioso. E esse convite de Jesus foi feito justamente dentro desse contexto de uma conversa falando sobre a ansiedade. Então, para tratar com a questão da ansiedade, para tratar com a questão da sobrecarga, o convite de Jesus para você é: olha as aves dos céus. E se eu trouxesse aqui para você uma figura, uma imagem, vou te convidar para imaginar comigo aqui, uma figura de um passarinho tão comum entre nós. Vamos pensar aqui numa rolinha. Eu moro num lugar que tem muitas rolinhas. E vira e mexe, ali bem da janela da minha casa, eu abro a cortina, eu consigo ver uma rolinha preparando o seu ninho, depois colocando os ovos, depois cuidando pacientemente, esperando o tempo certo. Que coisa linda que é ver a vida florescer. E que lindo que é pensar que Deus cuida de mim. Quanto mais valor tenho eu se Ele cuida dos passarinhos, se Ele cuida das rolinhas, dos pardais. Quanto mais valor tenho eu do que esses animais tão comuns, tão menos complexos do que a obra-prima da criação de Deus, que é você, que sou eu. Em busca de alívio para a alma, Deus nos convida para estarmos em contato com a natureza. Mas sabe, esse contato com a natureza precisa ser intencional em busca de motivos para a conexão com Deus. E eu quero convidar você a pensar e refletir comigo em uma criação de Deus que é tão comum e tão simples de nós, mas que Ele mesmo usa para nos chamar a atenção e para exemplificar o seu cuidado por nós. Sabe o que é? Analisar as galinhas. Gente, parece uma coisa tão comum, parece tão simples isso. Mas sabe que foi o próprio Jesus que disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu te ajuntar como a galinha abre as suas asas e cuida dos seus pintinhos. Olha, você já parou para pensar como isso é significativo? Deus se colocando como uma águia protetora, como uma ave protetora que cuida dos seus filhos. Existem várias histórias que dizem do quanto a galinha ela se entrega, né, de si mesma para proteger os seus pintinhos, mas a gente nem precisa de histórias, porque esses animais são tão próximos de nós que nós mesmos sabemos como elas ficam bravas e como elas estão prontas para defender os seus pintinhos, os seus filhotinhos, a qualquer custo. O próprio Jesus diz: quantas vezes quis eu te proteger, quantas vezes, assim como a galinha protege os seus pintinhos. Você sabe que a natureza é infindável em suas lições. Mas eu gostaria de ainda convidar você para a gente refletir um pouquinho mais agora, não sobre animais, mas agora a gente vai refletir sobre talvez o que eu diria, quando olhamos para a natureza, o que há de mais delicado, de mais simples e de mais belo, que são as flores. Em Mateus, no capítulo 6, dos versos 28 a 30, nós lemos: olhai os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Olha só que... E foi o próprio Jesus que disse isso mais uma vez, ele convidando os seus filhos, os seus ouvintes, puxando os nossos olhos, é como se ele estivesse dizendo: olha para as flores. Você já percebeu? Eu sei que você já pegou um dia uma flor, que você já passou uma flor no seu rosto e que você já percebeu a delicadeza. Quanto tempo dura essa flor? Quanto tempo ela duraria? Ela já não existe mais, essa flor que você está pensando nela já não existe mais. Mas Jesus nos convidou: olha para os lírios do campo, porque eu criei as flores com aquela delicadeza, com aquele veludo, com aquela cor. Eu criei as flores com um objetivo: para dizer para você, para dar uma lição para você. E a lição é a seguinte: não se preocupe demais, não ande ansioso demais.
Meu querido, atenda hoje esse chamado de Jesus. Ele está convidando você a ir para um lugar à parte, a subir a um monte, a olhar para as aves do campo, a olhar as galinhas, as águias nos céus. Ele tem lições para ensinar para você, ele tem alívio para trazer para a sua alma a partir do contato com a natureza. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O salmista concluiu: o meu socorro não vem do monte. O meu socorro não está na grandeza do mar, na amplitude dos céus, na força das ondas. Não. O meu socorro vem de quem? O meu socorro vem do Senhor. O contato com a natureza precisa nos trazer alívio através da oração. A natureza nos coloca em contato com o Criador e, através do contato com o Criador, então nós recebemos o alívio para a alma. O Salmo 17, verso 8 diz: esconde-me à sombra das tuas asas. Que essa seja a nossa oração hoje. Esconde-me à sombra das tuas asas. Essa é uma das metáforas mais profundas da Bíblia. E muito comum também, porque é uma metáfora que sugere conforto e segurança. E mais uma vez, ela coloca o próprio Deus como uma ave-mãe. O Senhor é comparado como uma águia que protege os seus filhotes com as suas asas, dando alívio para a alma. Ele é comparado a uma simples galinha que reúne os seus filhotes sob as suas asas. Será que os pintinhos estão muito preocupados ali dentro? É claro que não. Eles estão tranquilos. No livro Orientação da Criança, na página 59, nós lemos uma linda passagem que diz: os pássaros são ensinadores da suave lição de confiança. Nosso Pai Celestial lhes provê alimento, mas devem eles recolhê-lo, construir o ninho, criar a prole. A cada instante se acham expostos a inimigos que procuram destruí-los. Entretanto, quão animosamente prosseguem com o seu trabalho, quão repletos de alegria são os seus pequeninos hinos. A Bíblia deixa claro que Deus quer cuidar de nós. A natureza deixa claro isso, que Deus quer aliviar a nossa alma. O Salmo 145, verso 16, diz que Deus abre a sua mão e satisfaz os desejos de todos os viventes. Ele não satisfaz só os desejos dos peixes do mar, das aves dos céus, dos animais do campo. Não, ele satisfaz os desejos de toda a sua criatura, de todos os seres viventes. A natureza é um lugar onde podemos encontrar Deus, onde podemos renovar a nossa fé, fortalecer a nossa vida de oração. Ao contemplarmos a criação, nós somos levados, convidados à adoração e à oração, confiantes de que o mesmo Deus que cuida das aves, que cuida dos animais dos oceanos, dos animais do campo, Ele também cuida de você e Ele responde às suas petições. Vamos refletir um pouco agora sobre a grandeza de Deus e o seu poder em meio à natureza, quando Ele nos convida a olharmos para a força dos oceanos. Quantas vezes você já não teve a oportunidade de estar num litoral e perceber e sentir ali a força das ondas? Quantas vezes você já não se sentiu impotente? Quem sabe, de repente, até você se sentiu com a vida em risco diante da força das águas. Mas eu digo para você uma coisa: da mesma forma como Deus mantém as aves dos céus, os animais do campo, Ele também mantém as ondas e as águas sob controle. O nosso Deus não é um Deus que simplesmente cuida das suas criaturas, dos seres viventes. Nós temos uma citação tão interessante, um episódio em que Jesus estava no barco com os seus discípulos, e ele estava tão cansado depois de um longo dia de trabalho, alimentando a alma das pessoas, levando alívio para a alma das pessoas, e ele estava deitado naquele barco, descansando, mas os discípulos ficaram aterrorizados, apesar de serem homens do mar.
apesar de serem pescadores. Eles ficaram aterrorizados e eles temeram pela própria vida. E eles disseram: quem é que pode com a força das ondas? Quem é que pode com a força dos trovões, dos relâmpagos? E eles temeram pela sua alma. Mas sabe o que acontece? Deus quer trazer paz à sua alma em meio às tormentas da vida. Eu sei que são muitas. Eu sei que às vezes as ondas parecem que vão tomar conta de nós. Mas Ele pode acalmar as tempestades da vida. E na tranquilidade da natureza, nós somos convidados a também nos aquietar diante de Deus, permitindo que Ele fale conosco e fortaleça a nossa comunhão com Ele através da oração. A natureza nos ensina grandes lições acerca do cuidado de Deus. Mas também, sabe qual lição? Você já percebeu isso também em contato com a natureza? A lição da paciência. No Salmo 40, verso 1, você sabe de cor: esperei confiantemente pelo Senhor. E o que aconteceu? E Ele se inclinou para mim e me ouviu. Nós estamos acostumados a muita velocidade, queremos tudo em um único momento. Apertamos alguns botões, não é isso? Apertamos uma tecla e a gente já quer instantaneamente um resultado rápido. Corremos para o trabalho, corremos para as compras, corremos para a igreja, corremos para os nossos compromissos, para os compromissos dos nossos filhos. E a verdade é que o tempo moderno não nos ensina mais a esperar. A nossa sociedade não nos ensina lições de paciência, mas a natureza, essa ainda nos ensina lições de paciência. A natureza nos diz que primeiro vem a semente, depois a hastezinha, depois a folha, depois a espiga e então o grão. Salmo 121, verso 1, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Não se esqueça disso. O seu socorro não vem simplesmente de uma bela caminhada em meio à natureza, de uma viagem para um lugar paradisíaco. Não é esse o descanso do qual nós estamos falando aqui. Nós estamos falando do descanso, do ritmo de uma vida espiritual plena em Cristo. Porque não é da natureza que nós buscamos o nosso auxílio. Nós buscamos o nosso auxílio é de Deus. A natureza nos ensina lições que Deus quer que aprendamos. E uma das lições é essa, a termos paciência, porque no tempo do Senhor, Ele vai abrir a sua mão, Ele vai abrir as suas asas, vai colocar uma sombra sobre nós e vai nos proteger. No livro de Salmos, nós vemos essa metáfora tão linda, que talvez tenha construído o salmo mais querido de todos os tempos, que é o Salmo 23. Deus se apresenta ali como nosso pastor, um pastor amoroso que cuida do seu rebanho indefeso. E sabe o que acontece, o que nós vemos ali no Salmo 23? Ele provê tudo para as suas ovelhas, inclusive descanso, alimento e água. Sim, as necessidades básicas. Mas Ele provê também, nós vemos no Salmo 23, no verso 3, que Ele provê conforto e direção. E no verso 5, nós vemos que Ele provê abundância. Mas o mais importante, o que nós estamos buscando, o nosso tema aqui hoje, é que nós vemos que, na última parte do Salmo 23, nós vemos que Ele oferece bondade e misericórdia. Em outras palavras, alívio para a nossa alma. Deus, como uma ave que protege os seus filhotes sobre as suas asas, Ele cuida de você e Ele está atento às suas necessidades. Observando as coisas do mundo natural, nós lemos isso no livro Educação, na página 120. Observando as coisas do mundo natural, habilitamo-nos sob a guia do Espírito Santo para compreender mais amplamente as lições da palavra de Deus. Que o contato com a natureza seja mais frequente na sua vida. Que nos exercitemos mais para orar em meio à criação de Deus. E para os nossos filhos, fica também aí o convite para você. Para os seus filhos, que eles aprendam a ver na natureza uma expressão do amor e da sabedoria de Deus.
que o pensamento a respeito de Deus se entrelace com os passarinhos, com as flores, com as árvores, que todas as coisas visíveis se tornem para os seus filhos como que intérpretes do que é invisível. E todos os acontecimentos da vida sejam meios, canais, para o ensino de um Deus divino e amoroso que cuida de nós e que quer trazer alívio para a nossa alma. Tudo que é belo em nosso lar terrestre lembra-nos de uma grande promessa que nós carregamos, que é a daquele rio de cristal nas mansões celestiais, dos verdes campos, das árvores que balançam e das fontes vivas, da cidade resplandecente, dos cantores de vestes brancas, prometidos a nós naquele lar celestial que nós tanto almejamos. É isso, meu querido, é isso, minha querida. Que o contato com a natureza seja um caminho para você se apegar ao Criador, para você encontrar um alívio para a alma. E mais uma vez, eu enfatizo a você. Não é o descanso simplesmente de um período de férias que você precisa. O que você precisa para encontrar alívio para a alma não é de dormir várias horas de sono seguidas. A gente carrega também um cansaço físico no nosso tempo, eu sei. Mas mesmo que você dormisse o tanto que você quer, mesmo que você tirasse 3 meses de férias num lugar paradisíaco, o alívio para a alma é só Jesus que pode te dar. É só Deus que pode te dar. E o nosso convite hoje é para que você intencionalmente, busque momentos de contato com a natureza, contato com a criação de Deus, para aprender dele as lições que ele deixa para nós, porque ele criou a natureza para isso, e para que a gente consiga receber aquela seiva de vida que só pode vir do trono de Deus. No livro de Romanos, no capítulo 1, no verso 21, nós lemos que as coisas invisíveis são reveladas a nós através das coisas visíveis. Que coisas invisíveis são essas? São as verdades da bondade de Deus, do cuidado de Deus. É isso que Ele quer oferecer para você. Vamos orar? Querido Pai, Deus amante, Deus protetor, Deus criador, Deus mantenedor, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela natureza, pela obra das Tuas mãos. Louvamos o Teu nome, porque ao entrar em contato com a natureza, nós podemos estar também em contato contigo. Nós te agradecemos, Senhor, porque os céus, os mares, os animais, toda a Tua criação nos convidam a aprender lições que o Senhor quer que aprendamos de Ti, do Teu cuidado, do Teu amor constante, da Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Muito obrigada, meu Deus, por essa oportunidade. Nós pedimos a Ti forças. Forças para que, intencionalmente, nós possamos escolher momentos para estar em contato com a natureza e contigo. Amém.